aula de pós-médio, nós iremos fazer a correção das atividades e os gabaritos que já foram postados lá no grupo do WhatsApp e no GPA. Então nós vamos estar fazendo aí o comentário dessas questões e como chegar à resposta delas. No caso aí, as atividades são as do dia 6/5, que é a migração, concentração urbana, produção industrial, recursos naturais, cerrado e clima. No dia 11/5, que foi sobre questões climáticas internacionais e correntes de massa de ar. E no dia 18/5, que foi sobre o clima, parque industrial e o ciclo hidrológico. Então, a primeira questão aí, nós temos aí sobre o fluxo migratório representado está associado ao processo de. Então, como que a gente vai estar chegando a essa questão, a resposta dessa questão, né? Então, nós temos as alternativas aí, no qual foi apresentado para vocês. E nós temos a letra A, que fala sobre fuga de áreas degradadas, intervenção da hierarquia urbana, busca por amenidades ambientais, conurbação entre os municípios contíguos, desconcentração dos investimentos produtivos. Lembrando que para a gente analisar aí, ele está, na verdade, trazendo um mapa aí do lado. Então, esse mapinha aí, ele está com todas essas setinhas, mostrando aí ao centro de Belo Horizonte. Então, todas as regiões ou as cidades que estão ao redor de Belo Horizonte estão direcionadas para o centro de Belo Horizonte. Então, aí, o que na verdade provoca esse fluxo? Então, o que vamos analisar aí? Então, mesmo sem conhecer a área, no caso aí de Belo Horizonte, a questão ela pode ser respondida se a imagem for cuidadosamente analisada aí. Com a leitura da imagem é possível perceber que algumas setas estão saindo de Belo Horizonte e entrando nas cidades do entorno, que outras setas estão saindo das cidades e, entretanto, em Belo Horizonte. A partir dessa informação, é possível inferir que o fluxo de pessoas na região representada na imagem refere-se ao movimento pendular, em que diariamente os trabalhadores se deslocam das áreas mais periféricas, onde a economia é pouco dinâmica, para as áreas centrais. Então, nós temos aí a resposta sendo a letra D, né? Que é a conurbação entre municípios contíguos, ou seja, o que provoca, na verdade, essa migração das pessoas dos outros municípios para o município de Belo Horizonte, ao qual nós vimos aí que há uma série de fatores, principalmente o emprego, que faz com que haja esse movimento. Questão do Enem 2015. O processo de concentração urbana no Brasil em determinados locais teve momentos de maior intensidade e, ao que tudo indica, atualmente passa por uma desaceleração no ritmo de crescimento populacional nos grandes centros urbanos. Então, aqui ele vai falar que, atualmente, houve um desaceleramento no ritmo de crescimento da população desses grandes centros. Então, uma causa para o processo socioespacial mencionado no texto é a resposta que é a letra E, realocação da atividade industrial. Então, o que é essa realocação da atividade industrial? É a migração dessas indústrias para o interior de outros estados, ou saindo propriamente dessa região estratégica, que especificamente seria a região sudeste, e indo para outros locais, região centro-oeste, parte do nordeste, região norte. Então, o que analisa aí, né? Então, a inicial concentração das atividades nos grandes centros derivou da oferta de estrutura, capital e mão de obra, raro fora dos grandes centros. Então, com o surgimento de novas opções estruturadas de localização, paralelamente ao grande desafio de se manter nos inchados centros urbanos, vimos um forte processo de desconcentração industrial e um crescimento nas cidades médias. Então, saiu desses grandes centros industriais e passou a desenvolver aí as cidades médias. Também questão do Enem 2015.
ele traz esse mapinha aí, ao qual ele aborda aí sobre a extensão superficial do aquífero Alta do Chão é menor do que o Guarani, a do Guarani. Nós teria maior volume de água. Então, dados preliminares apontam um volume de água superior a 86 mil quilômetros quadrados no aquífero Alta do Chão. A capacidade do aquífero Guarani gira em torno de 45 mil quilômetros quadrados. Então, a preservação da sustentabilidade do recurso natural exposto supõe. Aqui nós temos as alternativas. E aí, então, novamente a letra E nessa questão, que é o quê? Introduzir a gestão participativa entre os municípios. Né? Os municípios abrangidos pelo aquífero Alto do Chão, ele terá que ter uma gestão participativa. Então, o que analisa aí, né, nessa questão, a água ela é tratada enquanto recurso estratégico disponível em um aquífero, tá? Então, aqui ela terá que ser administrada por esses municípios. Questão do Enem 2016. A geografia mundial da inovação sofreu uma reviravolta que mobiliza fatores humanos, financeiros e tecnológicos. Esforço humano com 1 milhão de pesquisadores. A China dispõe de um potencial equivalente à da capacidade norte-americana e da europeia. Segundo a National Science Foundation norte-americana, o país deverá concentrar de todos os pesquisadores do mundo até 2025. O esforço financeiro em 2009, pela primeira vez, a China apresentou um orçamento para pesquisa que a colocou em segundo lugar no mundo, ainda bastante longe dos Estados Unidos, mais à frente do Japão. Esforço tecnológico. Em 2011, o país se tornou o primeiro depositante mundial de patentes, graças a uma estratégia nacional que visa passar de Made in China, produzido na China, para o Design in China, projetado na China. Tá? Então, o texto apresenta um novo fator a ser considerado para refletir sobre o papel produtivo entre os países representados pela. Então, aqui nós temos a questão da China relacionada a outros países. E aí, então, ela sai de país produtor a ser um país projetista, que passa a ser projetado, a projetar, né? Então, nós temos aí a questão da letra A, que tem o que? A aplicação da ciência e tecnologia no desenvolvimento produtivo, que aumenta o potencial inventivo. Tá? Então, a questão dessa terceira revolução industrial, para além do caráter da especialização que alterou as funções produtivas dos países ao redor do mundo, se dá no âmbito do crescimento dos setores de pesquisa e tecnologia, como os tecnopolos, para a inovação dos produtos e para sobreviver à competição exacerbada que se instaura nos setores industriais. Isso é possível pela aplicação de novas tecnologias para desenvolver diferentes produtos ou diferenciais produtivos. Questão do Enem 2016. Aqui ela vai falar um pouquinho sobre a questão do bioma do Cerrado, tá? E aí então vai falar sobre a questão aí da prática agrícola. Então, ó, o bioma Cerrado ele foi considerado recentemente um dos 25 hotspots de biodiversidade do mundo, atrativo ou sistema de biomas. Então, segundo uma análise em escala mundial das regiões biogeográficas sobre áreas globais prioritárias para a conservação, o conceito de hotspot foi criado tendo em vista a escassez de recursos direcionados para a conservação, com o objetivo de apresentar os chamados pontos quentes, ou seja, locais para os quais existe maior necessidade de direcionamento de esforços, buscando evitar a extinção de muitas espécies que estão altamente ameaçadas por ações antrópicas. Então, aqui nós temos aqui uma atenção para o bioma do Cerrado, em que é a questão do conceito aí do hotspot, que ela tem em vista aí
a situação da escassez desses recursos. Então, visa-se o que? Buscar um modo de preservar esse meio. Então, a necessidade desse tipo de ação na área mencionada tem como a causa de, letra E, né, a expansão da fronteira agrícola. O que tem a ver essa questão da fronteira agrícola? A fronteira agrícola ameaça o bioma do cerrado, ou seja, elimina-se o cerrado para entrar aí as práticas agricultáveis ou a prática da agricultura. Então, o cerrado brasileiro, que é o nosso bioma do tipo savana, ele vem passando por um intenso processo de desmatamento desde a segunda metade do século XX. A atividade que gerou tamanho impacto ambiental foi a chegada da soja ao centro-oeste. Por isso, a opção que aponta corretamente a causa do desmatamento é a que aborda a expansão da fronteira agrícola, a como nós comentamos. Questão de Enem 2019, nós temos aí, no hemisfério sul, a sequência latitudinal dos desertos representados na imagem sofre uma interrupção no Brasil devido à seguinte razão. Então, aí ele fala a sequência latitudinal dos desertos. Então, ó, latitude aí referente à linha do Equador. Porém, ele está falando ao hemisfério sul. Tá? Então, nós temos aqui ó, os desertos na África, aqui, ó, é o Oriente Médio, essa parte ocidental aqui da Ásia. Nós temos uma presença muito grande de desertos. Lá na Austrália, nós temos deserto. Só que aí, quando parte para o Brasil, há uma quebra da sequência desses desertos. Então, o que se explica essa quebra? Então, aí, entre essas questões que nós temos aí, então, existência de superfícies de intensa refletividade. Será que é alguma superfície de intensa refletividade que faz com que quebre essa sequência de desertos? Preponderância de altas pressões atmosféricas. Será que a pressão atmosférica ela influencia nessa questão aí da sequência dos desertos? Influência de umidade nas áreas florestais, que aqui já está marcado, né? Predomínio de correntes marinhas frias, ausência de massas de ar continentais. Então, como nós já temos aqui que vocês já marcaram lá, que vocês viram no gabarito, que marcaram nas questões, então nós temos a letra C, que é a influência de umidade das áreas florestais. Então, aqui, ó, ao norte do Brasil, nós temos a floresta amazônica, que aí, consequentemente, essa floresta ela vai apresentar umidade. Então, atravessando o Oceano Atlântico aqui, ele faz com que quebre essa sequência do deserto. E aí, então, chegando aqui, nós temos a presença da floresta amazônica, que vai oferecer umidade. E aí, então, o deserto aqui já no Brasil não vai existir. Óbvio que na América do Sul, aqui na costa litorânea, nós vamos ter a presença de alguns desertos. Agora a aula do dia 13/5, que nós falamos aí sobre o clima, tecnologia no espaço geográfico e os recursos naturais. Então aqui nós temos a questão do Enem 2014, que fala a respeito da convenção na região amazônica. É um importante mecanismo, essa convenção é um importante mecanismo da atmosfera tropical e sua variação é no caso dessa atmosfera, em termos de intensidade e posição. Tem um papel importante na determinação do tempo e do clima dessa região. A nebulosidade e o regime de precipitação, que é o regime de chuvas nessa região, determinam a característica climática da Amazônia, dessa região amazônica, é o clima amazônico. Então, o mecanismo climático regional descrito está associado a características do espaço físico de. Então, entre as alternativas, nós temos aí a letra E, né, que é convergência de fluxo de ar. Essas mudanças de comportamento aí das massas de ar, elas fazem com que altere aí a característica climática da região. Tá? Então, o que vamos analisar aí? A Amazônia, que é a região de vegetação densa, por localizar-se próximo à linha do Equador,
recebe como intensidade os raios solares, o que faz com que a taxa de evapotranspiração seja elevada, a questão da presença da Amazônia. Além disso, a Amazônia encontra-se na zona de convergência intertropical, onde há uma convergência dos fluxos de ar, que permite uma nebulosidade e chuvas. Questão do Enem de 2016, segunda questão é do dia 13. Então, a linhagem dos primeiros críticos ambientais brasileiros não praticou o elogio laudatório da beleza e da grandeza do meio natural brasileiro. O meio natural ele foi elogiado por sua riqueza e potencial econômico, sendo sua destruição interpretada como um signo de atraso, ignorância e falta de cuidado. Então, o caso da destruição dos recursos naturais, do meio natural, ele foi interpretado como um atraso e ignorância e falta de cuidado pelo próprio povo. Então, descrevendo a posição dos críticos ambientais brasileiros dos séculos 18 e 19, o autor demonstra que, via de regra, eles viam o meio natural como uma ferramenta essencial para o avanço da nação. Então, o próprio meio natural do Brasil, ele se torna uma ferramenta essencial para o avanço dessa nação, que no caso aí estava acontecendo aí um processo de destruição. Então, a consciência ambiental ele é um pensamento relativamente novo, não só no Brasil, e a ideia de exploração da natureza era claramente associada ao ideal de crescimento econômico do país, do desenvolvimento. E aí então se torna um processo de ignorância praticado aí em vista ao desenvolvimento do país. A terceira questão do dia 13, nós temos aí a questão de Enem, do Enem de 2014. Então, nós temos um mapinha do Brasil e temos esses pontos estratégicos aqui, ó, distribuídos no país. Tá? Então, nós temos esses 3 pontos principais aqui. Então, o que ele vai estar representando aí? Vamos analisar aqui. Ó. Então, a imagem indica pontos com ativo uso de tecnologia, correspondentes a que processo de intervenção no espaço. Então, ele colocou esses pontos aqui, e aí ele pergunta que tipo de uso ativo, de uso de tecnologia, corresponde a nesses pontos. Tá? Então, qual é o processo de intervenção no espaço com o uso dessa tecnologia ativa aqui? Então, nós temos aqui a ampliação da capacidade de geração de energia com a alteração do ecossistema local. Então, nós temos a construção de usinas hidrelétricas nesses pontos e que essas construções elas alteram esse espaço. Então, vamos ver aqui o que analisar nessa questão. Então, ó, a questão procura identificar qual a relação que as áreas destacadas na imagem, no caso do Rio de Janeiro, Rondônia e Pará, possuem com a tecnologia. Para respondê-la é necessário ter em mente que essas áreas são produtoras de energia e que, portanto, demandam de uma tecnologia de ponta. Então, no caso aí, a gente tem que ter um conhecimento prévio aí de produção de energia nessas regiões. Então, o Rio de Janeiro se destaca com o petróleo do pré-sal e a usina termonuclear de Angra dos Reis. E aí Rondônia e Pará com as hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau, no Rio Madeira, e a construção de Belo Monte, respectivamente. Sendo assim, essas regiões, além ao explorarem as fontes de energia, geram grandes impactos ambientais. Tá? Então, nessas regiões aí, além de produzir essas fontes de geração de energia, gera-se um impacto ambiental interferido aí por essas construções. Então, a aula do 18/5, vamos falar sobre questões climáticas internacionais e correntes de massas de ar. Então, é questão de Enem 2016. O processo ambiental ao qual a charge faz referência tende a se agravar em função do ou da. Né? Então, nós temos um cubo aqui, simulando o nosso planeta Terra, e que esse cubo ele está em processo de
descongelamento ou derretimento. E aí, então, a questão é dissenso político entre países componentes de acordos climáticos internacionais. Então, ele vai fazer o quê? Uma ironia, que no caso aí, aquele famoso ditado, enxugando o gelo, diz respeito à postura política frente aos acordos climáticos internacionais, que evidenciam o problema do aquecimento global. Discute-se tanto a respeito dos problemas ambientais climáticos, e não se chega a consenso nenhum. Quer dizer, fecham os acordos, porém se cumprem pouco. Então nós temos aí essas questões dos problemas climáticos que, na verdade, se discutem tanto e propriamente se chegam a um pequeno consenso, né, a respeito aí de decisões sobre os problemas climáticos. Então, nessa questão aqui de Enem 2000, questão do Enem 2018, a dinâmica hidrológica expressa no gráfico demonstra que o processo de urbanização promove a... Então, primeiro vamos ver aqui o que o gráfico está mostrando. Tá? Então, nós temos as precipitações, que entre 1 a 2 horas aqui, nós temos uma maior precipitação. Tá? Então, nós temos aí uma média aí um pouco mais de 60 milímetros de volume de água. Então, aí nós temos uma vazão nessas áreas urbanas foi bem maior do que a vazão nas áreas não urbanizadas, que são as áreas do campo ou as áreas onde há um pouca pavimentação. Então, diz aí, ó. Então, essa questão, ela se responde pela letra E, né, que é a ampliação do escoamento superficial. Ou seja, as áreas urbanas escoam-se mais água do que nas áreas rurais, não pavimentadas. Então, o que a gente analisa aí? Ó? O processo de urbanização diminui as taxas de infiltração no solo. A água ela vai infiltrar menos. Então, o que contribui para o aumento do escoamento superficial e da vazão em áreas urbanas. Então, a pavimentação contribui muito aí para o escoamento dessas águas, pois a água da chuva ela demora menos tempo para chegar nas calhas dos rios, conforme é possível observar nesse gráfico aqui. Tá? Então, as águas da chuva elas demoram muito mais tempo para chegar aos leitos dos rios. Tá? Então, por quê? Porque ela vai caçar lugares para escoar até chegar nas áreas baixas. Questão do Enem 2018 traz esses dois textos. Então, texto 1, há mais de 2 décadas, os cientistas e ambientalistas têm alertado para o fato de a água doce ser um recurso escasso em nosso planeta. Então, já há algum tempo já alertavam sobre essa escassez. Então, desde o começo de 2014, o sudeste do Brasil adquiriu uma clara percepção, uma visão a respeito aí dessa falta de água. Então, em função da seca que passaram. Né? Então, o texto 2 então, fala sobre as dinâmicas atmosféricas no Brasil. Elementos relevantes ao transporte de umidade na América do Sul, a leste dos Andes, pelos jatos de baixos níveis, frentes frias e transporte de umidade no Atlântico Sul, assim como a presença da zona de convergência do Atlântico Sul para um verão normal e para o verão seco de 2014. A representa o centro da anomalia de alta pressão atmosférica. Então, a imagem que vamos ver. Então, aqui nós temos os jatos de baixos níveis, as zonas de convergências e as frentes frias. Frentes frias vindo do sul, essas zonas de convergências aqui dessas regiões tropicais e os jatos de baixos níveis aqui do norte, essa região aqui da área equatorial, indo em sentido ao sul do Brasil, propriamente ao sul da América do Sul. Tá? Então aqui nós temos aí um verão normal com essas frentes de convergências. E no verão de 2014, essas convergências aí
já teve uma pequena inversãozinha. Então, nós temos as frentes frias já tendendo ao Oceano Atlântico, passando aqui pelo litoral do Brasil. E aí nós temos os jatos de baixos níveis, também com o mesmo sentido, porém já batendo aqui nos Andes em direção ao sul. Então nós temos aqui essas convergências que já teve uma alteração aí desse clima seco aqui, ó, dessa região seca aqui ao sul do Brasil, sudeste do Brasil aqui, ó. Daí se explica a questão aí daquela seca, da falta de água na região sudeste. E de acordo com as informações apresentadas, acerca de 2014, a seca de 2014 no Sudeste teve como causa natural formação de anticiclone impedindo a entrada de umidade. Tá? Então, esse anticiclone é o que? São choques de camadas de ar, de massas de ar, que qual aí vai provocar uma certa mudança de comportamento no clima e no tempo aí da região. Tá? Então, a formação de uma célula anticiclônica, que é uma alta pressão sobre o sudeste, impede a chegada de ventos úmidos trazidos pelas frentes frias, que é as massas polar atlântica, dificulta a formação das zonas de convergência do Atlântico Sul, que junto com os jatos de baixos níveis formam rios voadores, de forma que a umidade não consegue chegar no sudeste. Então aqui valeu por fazer a sua correção e fazer um preparatório aí para o Enem, apesar de que o Enem aí corre um sério risco aí de sofrer a alteração da data de aplicação da prova, né? No dia da aplicação dessa prova, né? Então, preparar para que vocês possam estar fazendo essas provas no dia.